Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Como vocês sabem, já faz um tempo que eu não gravo, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu passei por um momento muito delicado da minha vida, né? Eu e Camilo. E eu falei lá que eu só iria falar sobre esse assunto com vocês quando eu me sentisse preparada. Assim, tem muita coisa pra falar, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Pra também não estender muito o vídeo. Eu chamei Camilo pra vir gravar comigo, só que ele é muito tímido, então ele não aceitou. Bom, em 2019, Camilo sentiu umas dores. Ele sempre reclamava disso, sempre falava que sentia umas dores nas pernas. Aparentemente era uma dor normal, então nada pra se preocupar. E aí eu comecei a insistir, Camilo, vai fazer exames, tu precisa ver o que é isso não tá normal. E aí em dezembro de 2019 ele começou a fazer exames. Aí ele ficou um tempão fazendo fisioterapia, porque o médico falou que era uma calcificação e nada resolvia, e a dor só aumentava, e a gente sem saber o que fazer. Aí ele foi procurando outros médicos. Gente, eu tô tentando resumir isso o máximo pra vocês, porque se for contar tudo vai demorar demais, então eu tô assim, otimizando o tempo. E aí ele começou a trocar de médico, e o primeiro médico, né, que foi o Dr. Gabriel Maranhão, que por sinal um excelente médico. Ele foi a primeira pessoa que falou, olha, a suspeita de um tumor. Você precisa fazer uma biópsia e eu vou te mandar para um ortopedista oncologista. Aí, tipo, falou biópsia, oncologista. A gente já ficou assim, tipo, mais preocupado. Aí ele foi nesse médico, né? Aí o médico falou pra gente, olha, a gente vai fazer, não adianta dar um diagnóstico logo, né? Falar, é tal coisa, não é. Mas a gente precisa de exames mais elaborados e tudo, conversou tudo com a gente, normal, né? Quando nós saímos do hospital, a gente ficou no estacionamento, dentro do carro, e a gente começou a chorar. Eu e Camilo, nós começamos a chorar muito, 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 muito. E eu tentando acalmar ele, né, dizendo que ia ficar tudo bem, pra ele não se preocupar. Camilo fez a primeira biópsia. A gente pensou que biópsia era assim mais simples, mas é um procedimento também cirúrgico, né? E aí foi uma das partes assim mais difíceis pra gente, que foi o plano liberar essa biópsia, né? Então a gente passou 5 meses, gente. Parece brincadeira, mas a gente passou 5 meses esperando o plano liberar. E essa espera é o que mata, né? Porque você não sabe o que está acontecendo. E aí a primeira biópsia, o resultado foi inconclusivo. Aí o médico falou, vamos fazer mais outra. Essa já foi mais rápido a liberação. Aí ele fez mais outra. Esperamos o prazo, recebemos o resultado, também inconclusivo. Aí o médico falou, vamos fazer uma terceira biópsia. Só que dessa vez a gente vai fazer uma biópsia aberta. Primeira e na segunda biópsia já foi difícil, né? Porque foi uma mini cirurgia. Então ele ficou alguns dias sem poder andar. E essa demorou mais, né? Porque ela foi para São Paulo, essa amostra foi para São Paulo, para um laboratório de lá. E demorou bem mais. Eu acho que demorou cerca de 20, 25 dias. Eu acho que foi isso. E aí o médico ligou e falou, olha Camilo, você vem aqui, que o resultado já chegou, e a gente vê o que foi que aconteceu. Aí beleza, eu também fiquei tranquila. Eu peguei o resultado do exame e eu vim assim na frente deles. O meu sogro vinha empurrando a cadeira de rodas e eu vinha na frente deles. E eu sempre tenho uma mania de abrir e ver logo o laudo, não poder ficar tranquila, né? Nesse dia eu fiz isso. Abri o resultado do exame. E aí, quando eu li, gente, a sensação que eu tive, falando assim, sendo muito sincera com vocês, a sensação que eu tive era que os meus pés tinham saído do chão. Graças a Deus que eu tava na frente deles, então eles não viram a minha reação. E eu só comecei a pensar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu falo pra ele logo ou eu espero o médico falar? Aí eu falei, não, vou esperar o médico. Só que os meus olhos estavam todo tempo cheios de lágrimas e tipo, o meu coração assim, parece que fizeram assim, porque eu só sentia ele apertado demais e muita vontade de chorar.
A gente entrou lá na sala e ele falou, olha Camila, eu pedi pra vocês virem aqui porque eu não podia dar uma notícia dessa por telefone. Tinha que ser pessoalmente. O que eu já pensava que era, realmente deu aqui nos exames, né, na biópsia. Por isso que eu insisti em fazer mais biópsia, né? Porque se eu tivesse tratado esse tumor quando não deu nada, eu ia prejudicar a tua vida, porque tu é jovem. Eu precisava ter certeza daquilo que eu ia fazer. Gente, eu comecei a chorar, feito criança. Comecei a chorar, desabei, comecei a chorar na frente do médico lá, na frente de Camilo, e comecei a fazer um monte de pergunta pra ele, pro médico, e agora, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que o senhor tem em mente? Fala pra gente, nos dá uma luz, nos dá uma solução, eu preciso saber o que pode ser feito. Aí ele falou, olha, calma, aqui tá dizendo que é um câncer de baixo grau, e que tá ou seja, tá no começo, então a gente vai tentar tratar da melhor maneira possível. Gente, pra vocês terem ideia, só pra vocês terem ideia, havia 3 formas de intervenção, né? A primeira era fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do osso, colocar uma placa e colocar os parafusos. Essa era a primeira hipótese. Segunda, tirar mesmo o osso completamente, colocar uma prótese. Isso limitaria totalmente o andar dele. A terceira hipótese, e a mais assustadora de todas, amputar a perna. Eu me desesperei mesmo. Tipo, quando você tá passando por isso, você não consegue mentalizar só coisas boas, porque você pensa em tudo. Ele falou, olha, se acalmem, porque contigo eu vou fazer a primeira intervenção e eu creio que a gente vai ter um bom resultado. E nós ficamos, nós respiramos, né, mais aliviados. E aí quando a gente saiu, ele falou que tava lá pra, caso a gente precisasse, ele ia estar lá e tudo. Esse médico foi um anjo de Deus na vida de Camilo. Eu sei que foi Deus que colocou ele no nosso caminho. E aí, quando a gente saiu, né, aí eu percebi que Camilo, ele tava muito calmo. Tava muito calado, né? Assim, aparentemente com quem recebeu a notícia que ficou tranquilo. E eu perguntei pra ele quando a gente saiu da sala, falei, Camilo, como você tá? O que tu tá sentindo? Como tu tá te sentindo? E aí ele falou, Luena, eu tô bem. Deus já tinha falado comigo que seria um câncer. Deus já tinha falado comigo e eu já sabia. A gente tá junto. Comecei a falar palavras de motivação pra ele, pra que ele não se sentisse só, né? O pai dele tava ali, também ficou super abalado, né? Aí depois que ele falou, né, que ele tava bem, que Deus já havia falado com ele e tudo, aí eu me tranquilizei, né? Fiquei um pouco mais aliviada, um pouco. Tipo, a gente passou o dia bem, sorrindo, assim. A família dele soube, então eles estavam fazendo de tudo pra que ele ficasse bem, pra que ele ficasse feliz, pra que ele não ficasse lembrando disso. E tipo, eu fiquei o dia inteiro bem, até chegar a noite, né? Parece que tudo caiu assim sobre a minha cabeça, de noite. E eu fiquei assim, calma aí, peraí. Como assim, gente? Como assim ele tá com câncer? E aí eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre o meu futuro, o nosso futuro. Eu comecei a perguntar, Senhor,
esse foi o marido que o Senhor me deu. Eu quero que ele seja o pai dos meus filhos. Não tire ele de mim, Deus. Eu comecei a pensar tanta coisa, tanta coisa. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Isso foi de madrugada. Eu comecei a chorar desesperadamente e nada me acalmava. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu comecei a orar e falei: Senhor, eu repreendo todos esses pensamentos da minha mente. Tira isso. A tua palavra diz que o Senhor tem para nós pensamentos de paz. Coloca esses pensamentos de paz na minha cabeça, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a incredulidade, tira todo o medo do meu coração, Pai. Eu quero crer que vai ficar tudo bem. Só o Senhor pode fazer isso em mim. E comecei a orar, orar muito. E aquilo foi me acalmando. E aquilo foi passando. E eu consegui me acalmar. Mas durante todo esse processo, houveram vários momentos em que eu fiquei assim, que eu tinha crise mesmo, crise de ansiedade, de pânico. E era sempre de madrugada e eu ficava maluca. E aí Camilo fez a cirurgia, né? Porque quanto mais cedo você trata, melhor. Então a gente recebeu o diagnóstico. Não demorou muito, já fez a cirurgia. A cirurgia levou 29 pontos. Gente, enorme. E aí eu fui pro quarto esperar Camilo, né? Quando eu vi ele chegando, né? Que a mulher tirou, né? Tirou a atadura da perna, que eu vi o tamanho da cirurgia e eu assim fiquei mal. Não, isso foi no outro dia, quando a enfermeira veio fazer curativo. A perna de Camilo bem inchadona. E aí quando eu vi, ela falou: olha, eu vou te ensinar a fazer curativo e tudo. Eu passei mal, né, de ver o tamanho da cirurgia, né, e só Deus mesmo pra fazer aquilo. E pra fazer isso em mim, porque quem me conhece sabe como eu sou medrosa. Quando eu chego na porta do hospital já fico ruim. E Deus, nesse momento que Camilo precisou de mim, Deus fez eu ser corajosa. Deus fez eu ter a coragem de fazer. Todas as vezes que eu fazia curativo, eu tipo meio que passava mal, aí eu parava, sentava, aí voltava de novo. Aí passava mal, sentava, fazia o curativo de novo. E isso até Camilo se recuperar. Quando eu lembro disso, que eu fiz o curativo dele, eu só consigo pensar que realmente foi Deus na minha vida pra me dar essa coragem e ousadia pra fazer isso. Porque se alguém vier hoje pra eu fazer um curativo, eu não consigo. Não consigo. E aí veio a dificuldade, né? 29 pontos na perna. Camilo, todas as vezes que ele levantava, porque ele sempre ficava deitado, então quando ele botava o pé no chão, ele começava a chorar de tanta dor. Pra tomar banho, chorava de novo. Então foi um momento assim muito difícil, muito difícil. Aí ele ainda tava com pontos, se recuperando da cirurgia. Aí a médica dele, só que agora a médica clínica, né? Ela veio e conversou com a gente, falou que eles fizeram uma reunião e a decisão foi que ele precisava fazer quimioterapia. Por ele ser um paciente jovem, né? A quimioterapia é uma prevenção, né? Não tem riscos de voltar, né? Na verdade, risco sempre tem, mas a quimioterapia, ela diminui essas chances. Mas a gente aceitou, assim, achando que ia ser de boa, né? Tipo, você olha a quimioterapia, você vê pessoas fazendo. Mas quando é com você, você tem a noção do quanto esse tratamento, ele é bombardeador. Camilo fez a primeira sessão. A sessão durava 4 dias. 3 dias de quimio, 4 injeção para imunidade. No primeiro dia, ele ficou tão mal, que ele já chegou em casa, ele falou pra mim: Luena, não vou mais fazer, não quero mais fazer, isso é muito ruim. E assim, a gente ia de manhã cedo pro hospital e voltava 3 horas da tarde, esse tempo todo ele recebendo o medicamento. E eu falei pra ele: Camilo, você vai continuar, eu sei que tá difícil, mas você vai continuar, porque isso aqui não é nada perto
da, da, da qualidade de vida que você vai ter. Isso aqui é um tratamento. Isso aqui vai acabar, entendeu? Isso aqui não vai durar pra sempre. Comecei a falar com ele, falar coisas positivas, e ele falou, tá bom, vou continuar. E aí a gente foi nesse processo. O efeito da quimio, assim, os efeitos mais agressivos duravam 10 dias. E a médica falou, olha, você pode sentir 1, 2 efeitos, 3 efeitos. Tem gente que não sente nada. Camilo sentiu todos os efeitos, todos. Ele vomitava todos os dias. Eu lembro que quando ele entrava pro banheiro, eu ficava sentada na cama, esperando ele. E aí quando ele começava a vomitar, eu começava a chorar. Teve muitas vezes que eu falei, Senhor, eu preferi que fosse comigo. Porque eu não aguento ver ele sofrendo desse jeito. Me dói demais. Me dói muito. Me doía muito mesmo. Na primeira sessão, no final da primeira sessão, isso foi no ano novo, na virada do ano, a gente já saiu, já tava toda arrumada, e aí ele me chamou, Aí quando eu abri a porta do banheiro, eu falei, o que foi? E ele falou, olha só o que tá acontecendo. E aí ele me mostrou a mão dele, e a mão dele toda se tremendo, assim, com um monte de cabelo. E aí a gente botou um espelho no chão e a gente sentou e eu peguei a máquina e comecei a passar no cabelo dele. E a gente começou a chorar demais. Esse foi um dos momentos assim mais difíceis. Porque eu lembro que as pessoas falavam pra mim que eu precisava ser forte. Eu lembro que as pessoas falavam, Luena, tu precisa ser forte pra poder dar força pra ele. E eu acho que é por isso que a maioria das minhas crises eram à noite de madrugada, quando ele não estava vendo. Porque eu sabia que naquele momento eu poderia desabafar com Deus. Eu poderia abrir o meu coração, chorar, sem ele ver. E, tipo, a gente começou a chorar muito, 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 muito. E aí ele falou, olha, eu não tô chorando por causa do meu cabelo. Porque depois ele vai crescer. Mas eu tô lembrando do que Deus fez até aqui. Porque só Ele fez a gente conseguir chegar até aqui. E aí a gente passou por essa fase, Aí veio a segunda, a terceira, e sempre as mesmas dificuldades. Ele sentiu tudo. O cabelo caiu todo, os pelos, tudo caiu. Ele vomitava, ele tomava 5 remédios para enjoo, não funcionavam. Ele não conseguia ir no banheiro. Então, assim, e nos dias de químio, ele não levantava do sofá, porque ele não tinha forças. Ele não tinha ânimo pra nada, 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 nada. E o humor mudou, a gente sofreu. A gente passou por momentos difíceis também no nosso casamento por conta disso. Mas, assim, em tudo Deus estava presente, eu sei, Em maio desse ano, para a glória de Deus, ele fez a última sessão, ele fez 6 sessões. E ele fez a última sessão, isso assim foi uma vitória. E uma coisa que ele sempre falava, 2 coisas importantes. Primeiro, que ele falava que se não fosse esse câncer, ele não teria voltado para a igreja, ele não teria se voltado para Deus, porque ele estava desviado. Para quem não sabe, nós somos cristãos. E fazia um bom tempo, anos, que tipo, eu ia para a igreja sozinha, porque ele perdeu totalmente o interesse. E ele falou que se não fosse isso, ele não teria voltado, porque ele estava muito distante. E que esse câncer não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa para ele. Porque ele aprendeu a depender do Senhor. E a segunda coisa é que ele não orava de joelhos. E eu acordava de madrugada e olhava assim só pelo cantinho do olho e eu via ele com 29 pontos na perna, ajoelhado,
orando. Foram 1 ano e 5 meses. Desde o começo de exames até a quimioterapia. E assim, tivemos experiências extraordinárias com Deus. Deus falando mesmo aqui, ó, bem no meu ouvido, claramente. Deus falando com ele no ouvido dele, claramente. Teve um momento também que ele tinha feito a primeira sessão de químio e aí a médica falou, olha, é muito provável que você fique estéril. Há uma grande probabilidade. Então, se você quiser armazenar, tipo aquelas coisas pra depois eu fazer uma fertilização e tudo, isso mexeu muito com a minha cabeça. Meu sonho é ser mãe. E como assim? Como vai ser desse jeito? Como pode ser desse jeito? Eu comecei a me questionar muito. E eu lembro que ele falou, Luena, se for da vontade de Deus, ele escreveu que nós seremos pais, nós vamos ser. Eu vou confiar no meu Deus. E eu falei, vamos confiar nele. Vamos confiar. E ele sabe do meu sonho de ser mãe, ele sabe do teu sonho de ser pai. E eu creio que ele vai fazer isso na nossa vida. Então, gente, Deus falou muito conosco. As pessoas que estavam aqui perto, né, a família dele nos dava maior força. A minha família que mora no interior também me dava maior força. E eu sei que tinha muita gente orando pela vida de Camilo. Eu sei. E eu orava incansavelmente também por ele. Deus sabe, Deus sabe ali no meu secreto como eu ficava, como eu chorava. Era com ele que eu desabafava, era com ele que eu realmente me desmanchava, me quebrava. E eu sei que a força que eu tive para cuidar de Camilo durante todo esse tempo veio de Deus. Eu sei, eu vejo isso claramente todos os dias na minha vida. Não sei se a luz tá boa, eu não sei se a imagem tá boa, eu não sei de que maneira que esse vídeo vai, mas eu quero que as pessoas escutem esse testemunho. Eu quero que as pessoas escutem, porque hoje Camilo tá bem, pra glória de Deus. Camilo tá indo todos os domingos na igreja, tá participando de grupo pequeno. Ele ainda anda mancando um pouquinho, mas o médico falou que isso exige um tempo ainda para que ele fique 100%. Ele tá andando. Isso é o mais incrível. Porque ele poderia ter perdido a perna. E Deus guardou. Deus deu a melhor solução. E eu louvo a Deus por isso. Isso me enche de gratidão. O cuidado que Deus teve com Camilo. O amor. Realmente o amor de um pai. E ele está glorificando o nome do Senhor, lendo a Bíblia todos os dias, fazendo os devocionais, orando todos os dias. Eu tenho visto Cristo na vida dele. Tenho visto Cristo na vida dele. E o que eu quero te dizer com tudo isso é que às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente não entende de imediato. A gente não vai entender de imediato. A gente vai questionar, a gente vai chorar, a gente vai sofrer. Mas sabe, Deus, ele já escreveu a tua história, ele já escreveu a minha história. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Só precisa confiar que ele vai fazer o melhor. Eu já fiz uma postagem e foi exatamente isso que eu escrevi, que o deserto, ele não é pra te matar. O deserto não é pra te matar. O deserto é pra te trazer pra perto de Deus. É no deserto que você ora mais. É no deserto que você busca mais, que você adora mais. É no deserto que você cria intimidade com Deus. E no nosso deserto, nesse deserto que a gente passou, a gente buscou muito mais e a gente viveu muito mais para Deus.
Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas o que eu posso te dizer é que Deus está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe exatamente o que você está passando, o quanto você está sofrendo. Ele sabe disso. Na hora certa, Ele vai providenciar algo. E quando Ele não fala, quando Ele não responde, não é porque Ele não te esqueceu. Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando naquele problema. Esse choro não é de tristeza. Esse choro é de gratidão por aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse choro é de felicidade, porque hoje, muito mais do que antes, eu estou na presença do Senhor, feliz com o Senhor, feliz com o Camilo, com a minha família. E eu precisava vir aqui falar sobre isso. Eu precisava contar o que Deus fez na nossa vida. Bom, gente, então esse foi um pouco do nosso testemunho do que aconteceu durante esse tempo que eu estava afastada daqui do canal. E eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Que seja um vídeo que te motive, que seja um vídeo que te anime. Essa é a intenção do meu coração. E eu tô muito feliz de poder estar voltando com os vídeos. Eu tava com saudade daqui. E eu agradeço muito por todas as orações. E desculpem meu chororô, mas eu não consigo falar disso sem chorar. E é isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.